Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo, o último desta segunda-feira, numa tarde muito agitada dentro do Vasco, hoje que foi dia de reapresentação do elenco após as duas folgas que tiveram neste final de semana e inclusive no treino de hoje mudanças já foram vistas. A gente vai trazer todos os detalhes, mas vamos já deixar bem claro que para a próxima partida contra o Grêmio, o Vasco deve entrar com 3 novidades no time titular. Se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, este é o canal do Gigante, o canal do torcedor vascaíno. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva aqui embaixo, deixe também o seu like e principalmente ative o seu sininho de notificação para que todos os nossos vídeos cheguem até você e você fique muito bem informado de tudo o que acontece no Gigante da Colina. Além do treino de hoje, vamos falar também sobre a entrevista coletiva do Getúlio, falar também sobre problemas do Zé Santos, né? Atacante que chegou do Marcelo Dias. O empresário deixou bem claro que explicou, né, a situação porque ele não vem sendo relacionado pelo técnico Zé Ricardo. A gente vai explicar tudo isso também direitinho para vocês, então volto a repetir, o vídeo está imperdível e para que você não perca absolutamente nada, fique até o final e saia sabendo de tudo o que está acontecendo hoje no Vasco da Gama, tranquilo rapaziada? Mas vamos lá, né, sem muita enrolação, falar logo de Vasco. Eu quero iniciar falando sobre o treino que aconteceu nesta tarde de segunda-feira no CT Moacir Barbosa. O elenco, comandado pelo técnico Zé Ricardo, foi a campo após um fim de semana de folga. O Vasco enfrentou a equipe do Brusque quinta-feira em São Januário. Os atletas retornaram ao elenco na sexta-feira. Aqueles que entraram em campo fizeram apenas um regenerativo e aqueles que não entraram em campo fizeram um amistoso contra a equipe do Porto Real. O Vasco, na ocasião, venceu por 10-0. E no final de semana, a equipe teve folga, o elenco recebeu folga no sábado e no domingo. E hoje, segunda-feira, retornaram às atividades normais, já avisando a partida de quinta-feira contra a equipe do Grêmio. Nessas atividades foram vistas mudanças. Tá aparecendo aí algumas imagens para vocês desse treino de hoje, imagens lindas tiradas pelo fotógrafo Daniel Ramalho. As informações que a gente tem desse treinamento comandado pelo técnico Zé Ricardo é que o time esboçado pelo treinador tiveram duas alterações, a entrada do Getúlio e a entrada do Figueiredo. Com isso, saem do time titular Raniel e Carlos Palacios. Inclusive, dessas duas alterações feitas, a maior tendência é que de fato o Getúlio inicie entre os titulares. Na coletiva de hoje, que o atleta concedeu aos jornalistas que participaram, né, deste momento, ele inclusive falou sobre a possibilidade de entrar contra o Grêmio na quinta-feira e a conversa que já teve com o Zé Ricardo sobre essa mudança que será feita do Raniel com ele no time titular. O treino foi aberto, né, uma parte específica para reportagem, para que os jornalistas pudessem acompanhar. E nessa primeira e única parte aberta, foi visto que o Zé Ricardo dividiu o elenco em 3 partes, comandou uma atividade tática de 2 toques em campo reduzido. E foi a partir daí que ficou nítido essas alterações que seriam feitas, porque a equipe titular que o Zé Ricardo preparou foi formada com Thiago Rodrigues, Gabriel Dias, Juan Quinteiro, Anderson Conceição e Edmar, ou seja, o Gabriel Dias retornando após a suspensão contra o Brusque pelo 3º cartão amarelo, meio campo formado por Yuri Lara, Andrei e Nenê, semelhante ao que entrou em campo na última quinta-feira, e um ataque com 2 novidades, Figueiredo, Gabriel Peck e Getúlio, ou seja, a saída do Raniel, que realmente foi muito bem nesta última partida, no caso o Getúlio de quinta-feira, entrou pressionando e realmente deixou expectativas no torcedor e encantou o técnico Zé Ricardo, e também a entrada do Figueiredo no lugar do Carlos Palacios. O Figueiredo não foi titular nessa última quinta, pois ainda não estava 100% recuperado das dores da coxa, mas depois dessa partida, depois desse descanso no final de semana, já está 100% e deve retornar a equipe titular do Vasco da Gama. E o Palácio, no caso, como ainda não está no seu auge físico, volta para o banco de reservas, até porque ficou nítido nesta última quinta, após a partida contra o Brusque, onde ele começou como titular, que ele rende muito mais entrando no segundo tempo das partidas do que iniciando elas. Então, volto a repetir, primeiro treino da semana, lembrando, o Vasco ainda entra em campo amanhã e na quarta-feira, visando a partida do Grêmio contra a quinta-feira, e já foram vistas muitas mudanças na equipe. 3, e deve ser dessa maneira que o Vasco enfrentará a equipe do Grêmio na quinta no São Januário.
lotado. Deixa a opinião aí nos comentários se você concorda com essas mudanças feitas pelo técnico Zé Ricardo. E antes de a gente entrar no assunto coletivo do atacante Getúlio, que deve ser o titular na partida de quinta-feira, eu quero falar sobre um problema importante que vem acontecendo dentro do Vasco da Gama, sobre o Zé Santos, atacante que chegou do Marcílio Dias, foi inclusive vice-artilheiro do campeonato catarinense pelo Marcílio Dias, um dos grandes destaques, esteve na seleção da competição, mas pelo Vasco ainda não vem conseguindo ter chance entre os titulares. Inclusive, desde a sua chegada, ele só disputou uma partida, um empate no placar de 0-0 contra a Chapecoense na terceira rodada. Ele entrou aos 20 minutos do segundo tempo. Após esse jogo, não conseguiu nem sequer ser relacionado novamente para os jogos do Vasco da Gama. De lá para cá, foram 6 partidas e o atleta não esteve nessa lista de jogadores que foram até o jogo. Então isso é uma situação que preocupa, porque é um atleta que veio com status de destaque, de revelação do Campeonato Catarinense, para um atleta que chega no Vasco como um jogador que nem sequer tem oportunidade para entrar. E fica a dúvida, o que aconteceu? Será que não vem bem nos treinamentos? Será que decepcionou a comissão? O empresário, em entrevista ao portal de notícias Vasco Notícias, o empresário dele é Hugo Nascimento, falou sobre esse assunto. Ele afirmou que no caso o atleta, abre aspas, vem treinando muito bem, tem feito gols nos amistosos realizados, inclusive nesse amistoso contra a equipe do Porto Real, o Zé Santos marcou 2 dos 10 feitos pelo gigante da colina. Ele segue falando, está com fome e não vê a hora de ter oportunidade em sequência. Então, ou seja, fica a dúvida, se o atleta vem bem nos amistosos, marca gol, está com fome de realmente ter oportunidade na equipe do Vasco, o porquê ele não vem sendo relacionado, o porquê ele não tem chance entre os titulares. E o próprio empresário confirmou, aliás, explicou esta situação. Ele revelou que essa contratação do Zé Santos não foi a pedido da comissão técnica, como aconteceu com o Raniel, com o Getúlio, 2 peças aí que fazem parte do ataque do Vasco e brigam por posição com o próprio Zé Santos. O Hugo, empresário do jogador, revelou que a contratação partiu de uma vontade da própria 777 Partners, que viu no atleta uma chance grande de realmente crescimento, um grande potencial em cima do jogador. Ele disse que de fato isso pode fazer com que hoje o Zé Ricardo não venha o colocar entre os relacionados, pois a chegada ao Vasco da Gama não veio por um pedido da comissão técnica do próprio Zé Ricardo e é claro também do próprio treinador, mas sim da empresa norte-americana. Então será difícil o torcedor vascaíno, pelo menos durante esse período, enquanto o Zé Ricardo estiver à frente da equipe, ver o Zé Santos entrando na equipe ou como titular ou durante os jogos, porque foi um pedido da empresa norte-americana. Para quem não sabe, ele tem contrato com o Vasco até 2023, um período longo, contrato esse que também poderá ser renovado mediante a um desejo por parte da diretoria cruzmaltina. Você acha que merece mais oportunidade? Deixa aí nos comentários. O próprio Zé Ricardo, em uma entrevista coletiva, deixou bem claro que ele é a 4ª opção do ataque, porque hoje tem Getúlio, tem Raniel, dos jogadores que vieram para o Vasco a pedido do próprio treinador, e ainda tem o Figueiredo, que disputa também uma vaga de centroavante. Deixe aí nos comentários a sua opinião, eu faço questão de responder a cada um de vocês, mas explicado aí para aqueles torcedores que tinham dúvidas o porquê o Zé Santos ou o Zé Vitor não vem sendo relacionado para as partidas do gigante da colina. Enquanto um não vem sendo relacionado, outro vem ganhando muita moral com o atual treinador, o atacante Getúlio, que inclusive entrou nessa última partida, deu assistência e deve iniciar entre os 11 iniciais para essa partida de quinta-feira contra a equipe do Grêmio. E durante a entrevista coletiva concedida hoje à tarde no CT Moacir Barbosa, inclusive coletiva ao lado do Gabriel Peck, mas a gente vai deixar para comentar a parte do Gabriel Peck no vídeo da manhã, de amanhã no caso, né, o vídeo que a gente coloca às 7 horas, o Getúlio falou sobre diversos assuntos. Falou sobre a partida contra o Grêmio, falou sobre vaga na titularidade, falou também sobre assistência. Porque, semelhante ao que acontece hoje com o Raniel, o Getúlio, durante a coletiva, falou que vai premiar os atletas que derem assistência a ele. Então, para começar de uma maneira descontraída, dê uma olhada aí nas palavras do Getúlio, atual atacante que deve receber oportunidade nessa quinta, deixando bem claro que, se receber assistência, vai pagar o jogador. Boa tarde. Eu tive um pouco mal-estar ali, mas no momento que eu estava bem ali no jogo, não consegui mais pressionar o zagueiro, que o Zé pede muito para pressionar. Eu, como eu não estava conseguindo mais, pedi para sair. E referente que eu já joguei de ponta, já joguei no Avaí, mas eu sinto muito bem também jogando de ponta, mas eu prefiro jogar mais de centroavante.
E a conversa eu tive com o Zé sim, ele durante a semana conversou comigo, conversei também com o Raniel. Aí quando ele optou entrar com o Raniel, você por respeitar, né? Nós estamos trabalhando dia a dia aqui e o Zé vem falando com nós, dependendo do jogo que vai ser, ele vai entrar comigo com o Raniel. E durante a semana ele optou por entrar com o Raniel no jogo e ele entrou e fez a parte dele. Aí eu entrei e fiz a minha também. Mas pro próximo jogo, ele chegou a conversar que tá pensando em te usar como titular contra o Grêmio? Não, ainda não tivemos ainda a conversa, né? Nem eu, nem com o Rani, nem comigo. E nós estamos voltando agora da folga, né? Aí nós não conversamos. Então, como vocês viram aí, né, o Getúlio deixando bem claro aí, em forma de brincadeira, mas sim confirmando que, em caso de assistência, vai pagar. Um Pix menor do que o Raniel, mas vai chegar na conta dos jogadores que o ajudarem. E, além disso, um assunto muito importante também, acredito que foi o mais importante comentado pelo Getúlio, foi essa vaga de titular. Hoje fica nítido que na equipe do Vasco há uma disputa entre Getúlio e Raniel pelas substituições que são feitas durante as partidas. Quem sai é sempre o Raniel e quem entra é sempre o Getúlio. E sobre essas mudanças, o próprio jogador, na entrevista coletiva de hoje, confirmou que já teve conversas entre Zé Ricardo, Raniel e Getúlio. Os três já sentaram juntos para falar sobre essa situação, que vai haver partidas em que o Getúlio vai começar como titular e vai ter partidas em que o Raniel irá começar entre os 11. Isso já deve começar a acontecer nessa próxima quinta contra a equipe do Grêmio. Então, dê uma olhada aí nas palavras do Getúlio falando sobre isso, dessas mudanças de titularidade que irá acontecer entre o Raniel, atual titular, e também o Getúlio, que vai ganhar essa oportunidade na próxima quinta-feira. Uma característica diferente, eu e o Raniel, né? O Raniel é mais de segurar a bola ali, eu já não sou tanto de segurar e eu consigo mais pressionar o jogo ali também, o tempo todo o zagueiro. O Raniel faz bem, mas no porte físico dele é mais forte do que eu. E que o Zé optar e colocar, vamos sempre dar a vida ali para ajudar o Vasco. Então, como vocês viram aí, né, o Getúlio esclareceu essa situação ainda por cima, deixou bem claro que respeita demais a opção do Zé Ricardo, um jogador, um atacante de qualidade e muito humilde. A gente espera que ele venha dar muitas alegrias ao torcedor ainda durante essa temporada. E além de tudo, ele também reconheceu a diferença entre ele e o Raniel no ataque. Fica nítido também a cada partida que o Raniel é um jogador muito mais de embate, de contato, de fazer o pivô, e o Getúlio é aquele atacante com muita mobilidade, que vai ter mais facilidade para pressionar, diferente do Raniel, que vai pro pau, né, como fala, vai pra briga, vai pro mano a mano, vai na disputa de corpo. O Getúlio não tem essa característica. E o atleta hoje, na entrevista coletiva, deixou bem claro qual é a diferença entre hoje, o Getúlio e o Raniel, dos atletas que, volto a repetir, disputam a vaga de titular do Cruz Maltino. Se eu tiver assistência, eu vou cobrar o Nenê também da assistência. E se eu fizer gol também, eu vou oferecer um pico. Não 500, um pouquinho menos, mas vou oferecer. Após tudo isso, deixa aí a sua opinião, torcedor. Quem você acha que deve ser o titular? Raniel ou Getúlio? Quinta, volto a repetir. Muito provavelmente o Getúlio vai ganhar a oportunidade. Última vez e única onde ele conseguiu ser o titular foi contra a equipe do Madureira. Lá no Campeonato Carioca, na ocasião, o jogador marcou 2 gols. Será que nessa próxima quinta ele vai repetir o mesmo feito? Deixe aí nos comentários. Certo é, expectativa muito grande. Amanhã tem treino, quarta também e quinta tem decisão em São Januário. Caldeirão lotado em busca de mais 3 pontos e uma vitória na competição. Esse foi o vídeo. Se curtiu, se inscreva, deixe seu like, compartilhe e, é claro, compartilhe para todos os seus amigos vascaínos. Contamos muito com a sua ajuda e amanhã retorne às 7 horas para o Acorda Vascão. Um grande abraço a todos, vamos que vamos, fiquem com Deus e saudações vascaínas.